Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, meus irmãos. Mateus 13 e 24. Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos, para orar ao Senhor. Deus, poderoso Tu és, Deus. Estamos diante da Tua palavra santa, meu Deus querido, que ela é viva. Deus querido, Tu sabes que eu não tenho nada, não sou ninguém, meu Pai, mas aqui estou, Pai querido, para ser usado pelo Teu Santo Espírito mais uma vez, meu Deus, para estar passando para a Tua igreja, Pai, a Tua palavra, meu Deus. Obrigado pelo privilégio de estar com meus irmãos e todos possamos continuar conservando, Senhor, dentro de nós a Tua palavra em nós, que ela é quem nos alimenta, ela é quem nos sustenta, ela é quem nos dá, Pai querido, um alimento vivo e poderoso para que continuamos marchando rumo à salvação. Em nome de Jesus Cristo, se conosco, Pai. Tira todos os impedimentos, que dê coragem, ousadia e intrepidez. Diminua sempre esse vaso, para que o Senhor cresça no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Diz assim a mensagem, a palavra do Senhor, irmãos. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. 36, pulou. Então, é a explicação que Jesus dá para a parábola, irmãos. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus explicou a eles, irmãos. Ele respondendo-lhe, disse-lhe: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-losão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Pode se assentar. Esta é a mensagem, a palavra do Senhor, irmãos, que é maravilhosa e viva para as nossas vidas. E essa é a palavra. Na semana retrasada, nós iniciamos essa mensagem, né? Na semana passada estivemos a ceia, mas na semana retrasada nós iniciamos essa mensagem, irmãos, e justamente falando sobre tudo que está no começo, né? Falamos sobre o trigo, e a pergunta que ficou é se realmente, de fato, irmãos, estamos preparados para a grande colheita, né? Para a grande colheita e maior que acontecerá no fim desta era. O Espírito Santo nos deixou essa pergunta no ar. E em que parte do processo nós estamos? Será que estamos já prontos para ser maduros? Será que a gente ainda nem brotou da terra? Será que nós estamos tão distantes de estar maduros? E o Espírito Santo deixou essa pergunta no ar. Em que processo de amadurecimento nós estamos? Sendo que nós acabamos de ler que o trigo é que será colhido e guardado no celeiro do Senhor. Somente o trigo pronto, o trigo maduro, o trigo já pronto será guardado. E nós devemos nos apressar, e ficou evidente que o Senhor está às portas e a colheita está chegando.
Então, irmãos, a preocupação do Espírito conosco é saber como estamos nesse processo. Porque o Espírito Santo olha para a terra, olha para nós, olha para a igreja e vê que está chegando o tempo e a gente não está pronto ainda. Então há uma preocupação do Espírito Santo conosco e nós devemos, irmãos, estar avançando nesse processo. De que forma? Nos santificando, guardando a palavra, sendo cada vez mais um servo do Senhor, luz, sal nesta terra. Então nós falamos sobre isso, irmãos. É o primeiro dos principais, do principal alerta que o Espírito Santo faz, não somente para nós, mas para a igreja em geral, e que quer encontrar com o seu noivo, quer encontrar com o Senhor Jesus, irmãos. Este é o primeiro dos desafios da igreja, e é de suma importância, queridos, quanto mais rápido a gente se engajar, a gente ficar atento e absorver isso, e dizer para nós mesmos como eu estou, eu preciso ainda muito, eu preciso acelerar. De que forma? Cara, cada vez mais se entregando a vida ao Espírito Santo, se entregando ao Senhor, que isso, irmãos, vai acelerar esse nosso processo, para então ficarmos maduros para aquele grande dias, irmão, para o encontro com o nosso Senhor Jesus. E hoje entramos numa segunda parte, que também é um alerta, mas também se torna um desafio. Que poucos comentam, irmãos, mas é um maior desafio para a igreja, é um maior desafio para nós. Mas nós devemos enfrentar de frente esse desafio, que também é um alerta, irmãos. Porque se formos negligentes, esnobarmos o que o Senhor Jesus diz na sua palavra, se nós deixarmos de lado, não, isso é bobagem, deixe isso para lá, isso não interessa, irmãos, nós seremos pegos de surpresa e não acontecerá o que a gente mais deseja, que é encontrar com o nosso Senhor. Nós ficaremos de fora, irmãos. Então, possamos enfrentar de frente esse problema e esse desafio para que possamos ter sucesso. Amém, queridos? Então, irmãos, por que digo isso para os irmãos? Porque hoje em dia, com toda certeza, a gente sabe que muitos abandonaram porque não aguentaram a pressão, porque não aguentaram ou porque não sabiam dessa passagem que o próprio Jesus aqui enfatiza, porque muitos estão sendo enganados, muitos estão comendo comida contaminada, alimento que não é o verdadeiro, e muitos nem sequer sabiam desse alerta do Senhor Jesus. Então, muitos, o que acontece? Abandonam a fé, se esfriam na fé e não querem mais saber do Senhor Jesus por tudo o que aconteceu com eles, porque eles não estavam atentos, irmãos. Muitos irmãos que eram irmãos nossos, cristãos, que amavam o Senhor, que viviam a simplicidade da palavra, eram humildes, irmãos, hoje desanimaram de uma tal maneira que se esfriaram e não quer sequer saber de Jesus. Isso é muito triste, irmãos. Mas hoje, irmãos, eu digo com toda certeza, e hoje estamos aqui como igreja, com toda certeza, muitos de vocês, e eu inclusive, já passamos por isso. Já sofremos, irmãos. Isso que a gente vai ministrar aqui pelo Espírito Santo. E graças a Deus, glória ao nome do Senhor, que você se mantém resiliente. Graças a Deus que você ainda se mantém firme, porque você vem de outros lugares que você passou por muitas coisas, né, irmãos? Poucas e boas, muitas coisas que fizeram contra você, que no mínimo você já poderia ter abandonado a fé. Mas isso não aconteceu e graças a Deus, por isso você resistiu firme. Louvado seja Deus, meu irmão, porque você resistiu. Até porque você sabe que o caminho de fato é estreito. Você sabe que o caminho é pequeno, irmãos, assim como o nosso Senhor Jesus disse. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 7:14, a porta é estreita, não é, irmãos? A porta é estreita e não somente é apertado o caminho que conduz à vida, e poucos a encontram. E esse segundo alerta, eu tenho que dizer, só vai acabar, meus irmãos, esse desafio, só vai acabar na grande colheita. Não tem como. Só vai acabar quando o Senhor vier nos buscar. Isso não vai acabar assim, não vai acabar de uma hora para outra. Só vai terminar quando o nosso Senhor Jesus vier nos buscar. Mas veja que aqui estamos, aqui nessa parábola, Jesus está dizendo, aqui no partir do versículo 24, já falamos semana passada sobre o trigo, a boa semente, o Senhor é aquele que semeia. Mas ao 25, dormindo os homens, então veio o seu inimigo e semeou o joio, queridos. Semeou o joio no meio do trigo e depois o que ele fez? Foi embora, retirou-se. Então, na explicação de Jesus que nós lemos, quem é o inimigo, irmãos? Satanás, né? O inimigo é Satanás, o próprio Jesus explica na sua parábola. Desde então, irmãos, que o inimigo foi derrotado naquela cruz do Calvário, Jesus derrotou ele.
Jesus derrotou o inimigo naquela cruz. Então ele não descansa ainda, só que ele ainda está à nossa volta. Ele ainda está, desde que o Senhor estabeleceu a sua igreja, o inimigo ele não descansa, não sossega, enquanto não ver a igreja derrotada, enquanto não ver a igreja caída, totalmente comprometida com ele. O inimigo não descansa, irmãos, embora derrotado, ele ainda está à nossa volta, querendo tragar a igreja do Senhor, porque por mais que ele já esteja condenado, por mais que para ele não tenha mais chance, o que, que ele faz? Ele quer levar o máximo de pessoas, irmãos, com ele para o inferno. Então ele luta com todas as forças contra a igreja. Ele já está condenado. Olha só o que aconteceu. Mas dormiram os homens, irmãos. A palavra o Senhor está dizendo. E esse dormir é que está o começo do problema, porque dormiram os homens. E aqui está esse começo. Justamente quando dormiram os homens, é que aconteceu? Veio o inimigo. Dormiu os homens, dormiu, e esse é o problema da igreja. Esse é o problema da igreja, irmãos. Quando a gente dorme, quando nós dormimos, o inimigo que está atento a todos os nossos passos, ele vê, poxa, esse é o momento. Esse é o momento que eu vou pegar ele. Então, irmãos, quando a gente dorme, esse é o problema, que o inimigo vem justamente quando isso. Mas, irmãos, nós não podemos de maneira alguma dizer que não, Deus não avisa na sua palavra. Deus, ele sempre avisa e sempre está na sua palavra. Você folhear a sua Bíblia, você sempre vai ver Deus alertando a gente. O quê? Vigiai, né? Vigiai, esteja atento, sede sóbrios, a palavra, irmãos. O Senhor sempre está na sua palavra, ela é verdadeira. E sempre nos avisa o que nós devemos fazer, queridos irmãos. Só que por incrível que pareça, ainda a igreja adormece, queridos. Ainda a igreja ainda está adormecida, está anestesiada, não consegue se levantar, não consegue perceber o que está acontecendo à sua volta. E isso, irmãos, é preocupante demais. Quando a igreja dorme, não acorda e não desperta. Até quando nós não vamos saber? Até quando a igreja vai permanecer dormindo, querido? O tempo todo, Jesus dizendo. Olha para a sua Bíblia, Mateus 24. Jesus diz ali a partir do versículo 41, o que ele diz? Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas o que, irmão? Mas a carne é fraca. Mas, além disso, irmãos, a gente conta com algo muito que aconteceu no princípio. O pecado original fez com que a gente ficasse limitados, fez com que a gente ficasse limitados espiritualmente e fisicamente. As limitações que a gente tem, irmãos, isso vai sempre continuar conosco. Nós somos, na verdade, fracos, né? Somos frágeis. Nós somos tão pequenos, irmãos, que a gente tem essas limitações, as nossas fraquezas não permite a gente enxergar, não permite que a gente fique constantemente acordado. Não permite que a gente fique todo o tempo, 24 horas acordado. Nós somos limitados, irmãos, nós somos limitados. Isso fez que, através do pecado original, não nos permite que a gente fique acordado o tempo todo, com o escudo levantado, o escudo da fé levantado o tempo todo, para quê? Para que a gente se defenda dos ataques do mal. Para que a gente continue se defendendo, que ele está atacando. E a gente está aqui com o nosso escudo. Mas o que acontece às vezes? O nosso braço cansa. E aí a gente vai baixando, vai baixando, vai baixando. E aí fica vulnerável. E aí o inimigo vem com o ataque fulminante, queridos. E aí nós estamos vulneráveis, como que dormindo. Mas isso não aconteceu só com a gente. Perceba lá atrás, no começo da igreja. Os discípulos do Senhor, irmãos, no momento mais que o Senhor precisava. No momento ali, dependia aquele momento de todo o começo da igreja, de tudo, irmãos. E Jesus está no Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mas os discípulos estão ali. Jesus vai mais adiante, mas eles quando chegam, estão o quê? Dormindo. Estão todos dormindo. Jesus dizendo, vamos orar mais uma vez. Eles de novo dormem. Irmãos, dorme. Esse é o nosso cisma, meu irmão. Nós dormimos, nós não conseguimos ficar constantemente acordados. Até mesmo aqueles que começaram a igreja dormiram. Veja todas as vezes o Senhor falando, o momento mais importante. Eles estão dormindo. Pega a parábola das 10 virgens, todas aconteceu o quê? Dormiram também. No momento que o noivo veio, né? Somente 5 ali despertou a tempo, né, irmãos? Despertou e ali puderam entrar para o banquete, queridos. Então é isso, irmão. Mas até quando dormiremos? Essa é a pergunta.
Até quando a igreja dorme, irmãos? Sendo que o nosso noivo está vindo, sendo que a colheita aqui, nós estamos aqui na parábola do joio, vai chegar. Até quando, irmãos, nós vamos dormir? Nós precisamos estar atentos. E olha o que Efésios 5, 14 e 17 fala, algo extraordinário. Ele diz, porque isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Irmãos, a igreja está num sono mortal, parece. Um sono mortal. Olha só o que aqui Efésios diz: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, irmãos. Olha só. Portanto, vede prudentemente como andais. Como a igreja está andando, como nécios. Não como nécios, mas como sábios. Então a igreja está andando como nécios. Precisa estar andando como sábios. 16. Remindo o tempo todo, porquanto os dias são maus. Os dias em que vivemos, que eles são muito maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Olha só que maravilha. Mas o que esperar, então, mais uma vez eu repito, de alguém que é fraco e limitado? O que esperar de pessoas que sempre vão depender de Deus? Pessoas que não têm como ir adiante? Pessoas que são totalmente limitadas? O que esperar, irmãos? O Senhor já sabia disso. Sabia que a igreja não ia se comportar 100% firme, 100% ali irrepreensível. E o que ele faz? Está em João 14. Ele manda quem, irmãos? O Espírito Santo. O Consolador das nossas vidas. Ele, Jesus vai, mas ele deixa quem? O Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo ali em João 14, 16, ele diz: o Senhor, eu vou rogar ao Pai, e ele vos vai dar o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vê, mas vós o conheceis. Aí você, nós conhecemos o Espírito. Quando nós batizamos, o Senhor, o Espírito Santo está conosco, porque habita convosco, estará com vós para sempre. O Senhor deixou o seu Santo Espírito para nos ajudar, meus irmãos. O grande problema é como que nós vamos, se nós queremos permitir que Ele nos ajude. O grande problema é porque a gente precisa estar disponível para que Ele esteja conosco, para que o Espírito Santo nos guie e nos ajude. Irmãos, essa tarefa é impossível. Viver 100% acordado. Somente com o Espírito Santo nós conseguiremos, irmãos. Somente dessa maneira nós estaremos vigilantes, atentos, irmãos, aos ataques do inimigo. Porque na minha e na tua força, irmão, nós não conseguimos. Não tem como, nós conseguimos. Somente pelo poder do Santo Espírito de Deus, que fará com que nós conseguiremos, irmãos, estar acordado naquele grande dia, estar esperando o nosso noivo para a colheita. Olha, você gosta muito de Efésios 3 e 20. É o 3 e 20 mesmo que fala o quê? Ele faz infinitamente mais do que a gente pede ou a gente pensa. Mas aqui que ele conclui: de acordo com o seu poder que atua em nós. Então o Espírito Santo está conosco, irmãos. Ele é quem atua. Saiba que você tem alguém que ajuda você, que está com você, pronto para te ajudar, mas precisa você estar disponível, precisa você querer. Mas acontece, queridos, que a tragédia aconteceu, não foi? O joio aqui foi semeado, olha o que aconteceu. Ó. O dormiu os homens, o inimigo que aconteceu semeia o joio no trigo, e depois ele vai embora. A tragédia, irmão, já aconteceu. E em que momento aconteceu essa tragédia, irmãos? Aconteceu quando os homens dormiram. Quando a igreja dormiu em algum momento, ela ficou inerte, ficou totalmente adormecida. E nesse momento o inimigo veio. Ele sabe que nós seres humanos somos fracos. E sem Deus a gente não vence. Então o que ele faz? É agora que eu vou semear o joio no meio. É agora que eu vou colocar o meu veneno no meio desse trigo. É esse momento, irmãos. E aí aconteceu o que está aqui escrito. O inimigo, sabendo, achou uma brecha. E aí semeou o trigo. O inimigo é muito traiçoeiro, irmãos, e oportunista. Né? Ele espera a gente ficar vulnerável para poder atacar. Para poder que a gente fique totalmente desprevenido e aí vem um ataque fulminante. E o que nós temos enfatizado é a palavra ensina, mais uma vez, sede sóbrios. 1 Pedro 5:8. Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está ao nosso redor, bramando como um leão, vendo a quem possa o tragar, queridos. Então, meus irmãos, olha como é sério isso. Quantas vezes for necessário, nós repetiremos, irmãos. O diabo não está para brincadeira. Ele não está para brincadeira.
Então ele vem para realmente trazer um ataque fulminante. E ele vai atacar você quando você menos esperar, quando você menos imaginar, ele vai vir e vai te atacar. Então, queridos irmãos, esteja atento, vigie, alerta, porque ele está ao nosso redor, querendo nos derrubar, querendo fazer com que a gente pare e não veja e não esteja pronto para o retorno do nosso rei. Mas olha só, irmãos, são esses os desafios. Além da gente se preocupar, olha só como isso é sério. Além de eu e você se preocupar em acelerar um processo de amadurecimento, de estar pronto para a colheita final, agora tem um outro problema. Porque não é só isso, não é se preparar para vir, para se tornar maduro para a colheita. Agora nós temos mais um desafio que é o que, irmãos? É esse joio que foi semeado no nosso meio e que nós não podemos fazer nada, porque ele vai crescer junto com a gente e até a colheita. Olha só como esse desafio é sério, que nós temos que conviver com esse. Então, querido, além de nós nos esforçarmos em ficar maduros, haverão obstáculos. Mas que obstáculos são eles? Haverão aqueles, queridos, que vão querer parar esse processo de crescimento. Haverão aqueles que vão querer que você desista, que você pare, que você não vá adiante. Então nós temos que lutar contra duas coisas. Primeiro, avançando para ser maduro, mas ainda assim, ficando atento, porque do nosso lado, irmãos, bem perto da gente, o joio foi semeado no trigo, próximo, bem próximo da gente. Vai querer fazer com que você pare o teu crescimento, irmãos. Olha só que coisa séria. Devido que o inimigo das nossas almas semeou joio no meio do trigo enquanto estávamos dormindo, enquanto a igreja estava dormindo. E o que é joio, senão, irmãos? O que representa o joio, senão uma planta silvestre que se parece muito com o trigo, né, irmãos? Se parece muito com o trigo. Mas o detalhe é que você vai descobrir que ele é joio quando ele der o seu fruto, né? Quando ele, se você colocar na frente um do outro, assim do lado, só ali você vai descobrir. Mas ali ele já brotou, ele já cresceu. Então, olha só que coisa séria, queridos irmãos. Além de ser uma semente venenosa, irmãos, uma semente venenosa foi semeada, querido, muito próximo do trigo, muito próximo dos filhos de Deus, muito próximo da gente, da igreja do Senhor que se prepara para a sua volta. Você entende o tamanho do nosso desafio? Será que você consegue compreender o tamanho da minha e da tua responsabilidade, dos nossos desafios, irmãos? Consegue você ver que coisa séria é isso que Jesus nos alerta através dessa parábola? Você está vendo como não é tão fácil assim alcançar os céus, como muitos aí por aí fora têm dito? Não é tão fácil assim, né, irmãos? Alcançar os céus. É difícil? É difícil, meus irmãos, mas não é impossível. Nós temos o Senhor, mas basta a gente lutar, queridos, constantemente. Nós temos que continuar se esforçando diariamente, irmãos, para conservar dentro de nós as vestes brancas, continuar nesse processo e entender que esse joio nós vamos ter que conviver até a ceifa, até a colheita, meus irmãos. Olha só que coisa séria. Nós temos uma semente venenosa, irmãos, muito perto de nós, semeada pelo nosso inimigo. E para piorar, ele vai crescer junto com a gente. Quem dera que esse joio não crescesse, né? Quem dera que esse joio não produzisse frutos, porque atrapalha a gente, atrapalha a igreja do Senhor. E o inimigo semeou então. Perceba que isso não aconteceu. O inimigo, ele semeou e ali o joio cresceu. Olha o 26. E quando a erva cresceu, o que aconteceu? Frutificou e apareceu também o joio. Perceba, queridos irmãos, ao longo da nossa jornada cristã, você já se deparou com muito joio, né? Ao longo da sua vida com Cristo, você já se deparou com tanto joio, né? Os joios são quem, irmãos? Os filhos do diabo. O que é importante dizer, irmãos, que esse joio não se refere somente aos filhos que estão no mundo, os filhos do diabo do mundo. O problema maior é que Satanás semeou o joio dentro da igreja. Se fosse do mundo, estava lá, né? O Senhor toma conta, mas o problema maior é que eu e você já fomos muito caluniados, machucados.
por pessoas que se diziam do Senhor. Mas ao contrário, eles eram joio, irmãos. Lá fora o mundo nos aborrece, faz a gente tropeçar, mas eles são do mundo mesmo, são do mundo, são filhos do inimigo, irmãos. Mas o joio foi semeado, presta atenção, no próximo ao trigo. Onde o trigo frequenta? Onde o trigo sempre está? Aonde? Na igreja. O trigo ele sempre está na igreja, então ele foi semeado. Se o joio foi semeado próximo ao trigo, então o joio está na igreja também, irmãos. Olha só que coisa séria. Então aí se você ainda acredita que foi jogada no mundo essa semente, perceba, irmão, imagine, raciocine. Será mesmo que Satanás vai gastar semente num campo aonde todos são filhos dele? Será que ele vai gastar semente no mundo, jogar semente que, sendo que ali não tem nexo? Então, o que ele faz, irmãos? Ele vai semear joio aonde aqueles que estão firmes, para atrapalhar as nossas vidas, para atrapalhar a nossa caminhada, queridos irmãos. Então, queridos irmãos, entenda isso. Olha que 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno, irmãos. E o que resta para o inimigo, então, é tentar perverter os ensinos do Senhor através da sua palavra, irmãos. Tentar tirar-nos do caminho, os filhos do Senhor, irmãos. E tentar envenenar, matar você, matar o trigo que está em processo de crescimento, através desse veneno que é o joio, irmãos. Então o inimigo ele faz isso, olha só o estrago que ele faz. E quem é o joio, irmãos? Os falsos profetas, falsos pastores, falsos irmãos, falsos apóstolos que estão no meio da igreja. Que está aí enganando a muitos, que está aí disseminando todo tipo de engano, irmãos, no meio da igreja. Olha que coisa séria. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, ele fala dos dissabores, de tudo aquilo que ele enfrentou, irmãos, as dificuldades. E por fim, no versículo 26, ele diz que ele teve muitos perigos. Dentre esses muitos perigos que ele enfrentou, de mal, de assaltantes, perigos de compatriotas, perigos de gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos do mar. E ele diz, perigo também de falsos irmãos. Apóstolo Paulo, irmãos, o próprio apóstolo Paulo também teve dificuldade, sofreu com falsos irmãos no meio da igreja. E o Espírito Santo nos alerta nessa manhã, querido, esse volume de falsos profetas vai aumentar. O volume de falsos apóstolos vai aumentar também. Falsos pastores nem se fala. Falsos irmãos também. Vai aumentar, meus irmãos. Eu não tenho uma notícia boa aqui com relação a isso, que isso vai cessar. Não. O Espírito Santo diz para nós hoje que isso vai aumentar. Será constante cada vez mais. Os falsos profetas, falsos pastores, falsos irmãos, tudo isso vai aumentar. Porque, irmãos, estamos no final dos tempos. E aí o 27, vamos indo adiante, dizendo, os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no campo boa semente, porque então tem joio. Ele disse, o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo, queridos. Então, irmãos, eu e você teremos que conviver com os falsos irmãos. E nós tocamos nessa ferida, porque muita gente fala que é simplesmente uma maravilha, mas essa é a ferida que nós temos que tratar, irmãos. São esse joio que está no meio da igreja, que está semeada pelo inimigo, foi semeado e está no nosso meio, irmãos. E que esse é o maior desafio para nós, queridos. Esse é um dos maiores, não se escandalizar, sabe? Não se escandalizar e principalmente não desanimar, irmãos, com aqueles que se dizem que são, mas não são. Nós não podemos, irmãos, olha só o desafio, como não entristecer, como não desanimar com relação a isso, irmãos. Então nós precisamos nos manter, queridos, nós precisamos estar, então, firmes e fortes, porque sabemos que tem muitos falsos irmãos, irmãos que são cristãos por conveniência, sabemos, irmãos, como existe, irmãos, que são falsos irmãos. Nós precisamos ter cuidado. E que o Espírito Santo nos dê os frutos do Espírito, né? Para poder ter paciência, para poder ter, irmãos, condições de enfrentar isso e ainda continuar crescendo para a glória dele. Mas ambos precisam crescer juntos. Olha o 30. Deixar crescer juntos até a ceifa, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros,
Colhei primeiro o joio e atai os molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, queridos irmãos, os anjos virão no final desta era. Eles virão. Eles virão, irmãos, fazer essa colheita. E se você chegou até aqui, irmãos, você tem algo importante que é fortalecimento do Senhor, você é forte. Mas essa força não vem de você, vem do Espírito Santo do Senhor. Porque até aqui você chegou. Você já vem batalhando tanto tempo. Antes mesmo de você chegar aqui, você já estava batalhando. Você já estava ali lutando e dizendo, Senhor, por que isso acontece no teu meio, no meio da tua igreja? E ali você só aguenta, só fica firme, porque, irmãos, você não olha para o homem, você olha para Jesus. Você olha para Cristo, irmãos, que é a nossa referência. Mas muitos fracos e muitos ainda incautos continuam olhando para o homem, continuam olhando para o lado, tendo uma referência que não é para ser, irmãos. Porque a nossa referência é quem? Jesus Cristo, queridos irmãos. Então, irmãos, você já passou por muitos, já foi ferido, já foi machucado, né? Já foi menosprezado, caluniado. Tantas vezes isso aconteceu. Muitas pessoas disseram falso contra você. Fizeram falso testemunho, mas ainda você está aqui, irmãos. Quantas pessoas não impediram o nosso crescimento, irmãos? Quantas pessoas foram usadas por inimigo para impedir que a gente crescesse? Muitos, irmãos. Muitas pessoas usadas pelo inimigo. Mas, irmãos, nós precisamos permanecer firmes. E ainda que doa o coração, o meu coração aqui nesta manhã. É preciso dizer, talvez aqui mesmo, irmão, aqui mesmo na igreja, você já tenha sofrido com alguém. Talvez aqui mesmo você já tenha sofrido palavras de desânimo, palavras que te deixaram para baixo. Você já sofreu aqui muitos irmãos que são usados por Satanás e deixam ser usados. E ali você sofre porque porque ainda aqui eu sofro. Porque ainda aqui eu sofro com maus irmãos que me deixam para baixo, com palavras que deixam um outro irmão, irmãos, em estado de tristeza. Quem sabe aqui mesmo nós não sofremos isso, meus irmãos. Nós precisamos abrir aqui o nosso coração. Irmão, nós precisamos refletir, fazer uma autoanálise, dentro de nós e qual tem sido o nosso comportamento dentro da igreja. Qual tem sido o meu comportamento, o teu, dentro da casa do Senhor? Será que em algum momento eu machuquei algum irmão? Será que eu já falei palavras que ele entristeceu? Será que eu entristeci ele e fiz com que ele desanimasse da fé? Irmãos, é uma auto-reflexão para nós. Nós devemos fazer. Nós, de maneira alguma, irmãos, nós devemos ser joio no meio da igreja. Se de fato, se em algum momento nós tratamos alguém mal, ou se falamos algo para o irmão que ele tenha deixado triste, irmão, nós precisamos refletir, porque nós somos uma igreja, nós cantamos aqui que nós somos uma igreja unida, vivendo em amor. Se isso de fato não for verdade, irmão, nós estamos cantando uma mentira. Então, irmãos, é necessário eu e você refletirmos a nossa conduta para com o irmão que senta do teu lado, refletirmos como nós temos agido. Será que nós temos abraçado o nosso irmão? Será que nós temos dito, irmão, eu te amo, eu quero entrar no céu com você. Embora eu tenha diferenças com você, possa ter alguma diferença, mas isso não pode impedir o meu amor, nosso amor mútuo que nós devemos ter, senão nós não vamos subir para ver o nosso rei. O fato é, irmãos, que isso possa sair do nosso meio. Você sabe o que vai acontecer com o joio. Versículo 40 diz que o joio é colhido e queimado no fogo. E assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem seus anjos e colherão do seu reino tudo que causa escândalo, os que cometem iniquidade, lançá-los-ão, irmãos, aonde? Na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Ele vai ser colhido primeiro, o joio, mas ele vai ser atado para ser queimado, irmãos. E isso vai acontecer, irmãos. Mas enquanto não acontece, o joio vai continuar no meio da gente, da igreja. Enquanto a ceifa não acontece, o joio vai continuar. E eu não estou aqui dizendo para você que isso vai parar. Não, vai continuar até a ceifa. Porque eu seria mentiroso se eu dissesse. Mas, irmãos, o que podemos fazer com o joio? É a gente se levantar. Primeiro fazer autorreflexão. Para ver se a gente de fato é trigo ou se a gente tem atrapalhado o reino, sendo joio. A reflexão tem que ser. E depois, para os que são joio, que você já tem se deparado, precisamos orar a Deus, irmãos. Orar ao Espírito Santo. Mas como orar para alguém que já está ali crescido já foi brotado?
Como é que pode, irmãos? Somente, irmãos, nascendo de novo. Somente nascendo de novo, porque esses que estão atrapalhando a igreja são esses que ainda não entenderam o evangelho. Então precisam nascer de novo. Precisam de uma nova transformação. É isso que precisam, porque, irmãos, ainda há tempo. Precisa ainda novamente voltar aos princípios e continuar a nascer de novo, para então nascer como trigo, ser bênção na vida de todos. E é isso que, irmãos, temos que fazer, continuar orando para que esse joio possa nascer de novo e possa, então, alcançar as misericórdias do Senhor, irmãos. O desafio vai continuar até a colheita. Enquanto isso, vamos orar para que o joio semeado no meio da igreja possa nascer de novo, para que então possa ter então oportunidade com o nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para orar? A parábola termina: quem tem ouvidos, ouça para ouvir. O importante é que ele diz quem tem ouvidos. Então só quem tem ouvidos vai ouvir, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça. Essa passagem que é importantíssima para nós, irmãos. Que possamos, queridos irmãos. Amém. Que nós possamos, irmãos, entender que nós temos que perseverar, temos que estar firmes até a volta do Senhor. Não desanimar, porque o joio vai ser constante na nossa vida, irmãos. Mas olha o que ele diz sobre o trigo, 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Então, a boa notícia para você hoje é que a colheita está se aproximando e que vai chegar um dia em que nós seremos separados. Não adianta a gente enganar a nós, mas a Deus ninguém engana, porque vai haver a separação do joio e do trigo. O trigo será guardado no celeiro, mas o joio será atado e queimado ali no inferno. Irmãos. Que possamos então estar atentos a isso. Aí, nosso irmão que trouxe um versículo antes da oração, está em 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. É isso, meu irmão. É isso que nós cantamos aqui. Nós devemos amar os nossos irmãos, para que nós venhamos crescer, irmãos. E é isso, irmãos. E é forte isso, irmãos. É importante a gente falar, né? Por mais que doa nossos corações, mas é importante falar o que o Espírito Santo diz à igreja. Bem, meus irmãos? Vamos orar agora. Daqui a pouco nós estaremos aqui passando um vídeo para os irmãos antes do final, tá bom? Vamos orar aqui, iniciando essa mensagem. Deus querido, obrigado por esta palavra, meu Pai. É necessário, meu Pai, estarmos despertando desse sono. Meu Deus querido, que ninguém aqui venha ser joio na vida de ninguém, meu Deus. Que nós venhamos conservar o trigo para que possamos encontrar contigo, Deus querido. E se há ainda, Pai querido, aqueles que ainda não nasceram de novo, o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas e eles possam enxergar a necessidade de nascer de novo, de ser alguém bênção na vida dos irmãos, Pai. Porque, Pai querido, qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Meu Deus querido, todos aqui dizem que são de Deus, meu Deus, mas que possam estar atentos a amar o nosso irmão, o nosso próximo, para que nós possamos ver o Senhor naquele grande dia, ser trigo, Pai querido, separado no celeiro, meu Deus. Eu creio que todos aqui não querem, Pai querido, ser atados em molho para ser lançados no inferno. Não, meu Deus, nós queremos estar contigo. Mas, ó Pai, faça os olhos da igreja brasileira, a igreja mundial também, despertar e ver, meu Pai, o mal que o joio tem feito no meio da igreja. Que já tem muitos desistido, muitos já estão feridos, muitos não querem nem sequer saber do teu santo nome, meu Pai, devido a um joio que machucou, devido a pessoas que fizeram mal a ela, meu Deus. Mas nessa manhã, Deus querido, o Senhor está levantando novos guerreiros, novas guerreiras, destemidas, meu Pai querido, e que amam não somente o Senhor, mas que se dizem que amam o próximo, o nosso irmão, porque o Senhor diz: quem não ama seu irmão não ama a Deus. Pai, nós fazemos o compromisso aqui hoje, como igreja, de fazermos essa reflexão para ver se nós machucamos algum irmão, se nós temos sido trigo no meio da igreja, ou se nós temos sido joio. E se nós temos sido joio, a oportunidade que temos é nascer de novo, deixar que o Espírito Santo venha sobre nós e faça essa regeneração, essa transformação que tanto nós precisamos. Esta é a palavra. Obrigado, meu Deus.
Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui hoje, que o Senhor continue conservando eles, Pai, como trigo, e que eles possam entender que somente o trigo será, Pai querido, ali guardado no teu celeiro. No nome de Jesus, é que nós te agradecemos nessa manhã. Obrigado por tudo, Pai. Seja conosco, para a tua glória, nós estamos aqui, Pai. Obrigado por esta palavra, no nome de Jesus. Continue conservando nos nossos corações essa palavra para a tua glória, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus.